Sim, então, gente, aqui é Rubens, monitor de vocês, e eu vi que para eu poder ensinar vocês a fazer os gráficos e tudo mais, eu preciso primeiro mostrar como deveria ser feito mais ou menos a planilha. Eu vou fornecer essa planilha aqui para vocês, que é a planilha que eu fiz durante o meu semestre, que ela já calcula os dados automaticamente. Aí, se vocês forem utilizar essa planilha, a primeira coisa para vocês editarem vai ser a data de pesagem, que ela vai estar aqui em cima na primeira aba, a aba de coleta. Olha aqui embaixo. A aba de coleta, a gente tem a aba de coleta, a aba de recoleta e a aba com as estatísticas. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser alterar a data das pesagens. E aí depois a gente vai colocando aqui o peso dos saquinhos. A gente vai colocar eles com o peso em gramas, né? E aí essa planilha aqui ela já vai calcular automaticamente, porque digamos aqui que aqui seja 11,1 e aqui seja 14, não, peso seco, aqui seja, sei lá, 5,4. Aí já calcula diferente, automaticamente a diferença de peso em gramas e a diferença de peso em porcentagem. Aí depois de um tempo, quando vocês forem colocar todos os dados, ela vai ficar mais ou menos assim. Tá aqui, né, primeira coleta, isso aqui foi a data da minha coleta, né, e aí vai ficar aqui automaticamente, aí ele vai fornecer aqui a diferença de peso em gramas, né, e em porcentagem. Aí a etapa seguinte vai ser com relação à recoleta, que é depois que você coleta ele de novo e tudo mais, aí você vai colocar o peso úmido e o peso seco. O nome certo não é recoleta, isso aqui eu coloquei só para facilitar na hora de entender. Agora eu não lembro certo qual é o nome que precisa ser, mas não vai ser recoleta. Aí vocês precisam colocar aqui peso úmido, peso seco e a data que ele foi coletado de novo. Não é a data que você tirou ele da estufa, é a data que você coletou ele de novo. Sabe? É a data que você foi lá na mata, pegou o saquinho já durante o experimento. Ora, isso aqui é irrelevante. Aí ele já vai calcular automaticamente a quantidade de dias que o material permaneceu por lá, a diferença de peso de um para o outro, a diferença entre o peso seco dele antes e depois, a diferença do peso seco em porcentagem. E ele vai calcular também o coeficiente de retenção de umidade, o CRH, que é em porcentagem. Aí, depois que vocês tiverem preenchido tudo, ele vai ficar desse jeito assim. Tá aqui já todos os dados que eu coloquei, né, de quando eu fui lá na mata pegar de novo, a data de cada um deles, e aí ele diz aqui, ó, a quantidade de dias, isso daqui vai ser importante para daqui a pouco, na hora de vocês fazerem os gráficos, que é para vocês associarem a quantidade de tempo à perda de massa. Aí tem aqui também, ó, a diferença de peso seco em gramas, do peso seco antes e depois, né, e em porcentagem. E aí aqui ele dá o CRH, que é o coeficiente de retenção de umidade, que está aqui a fórmula dele. Essas partes aqui que estão em amarelo, vocês não podem alterar. Sabe que isso aqui são só as fórmulas. O que vocês vão alterar vai ser só o que está em branco aqui. Sim, inclusive ID, vocês podem colocar o ID que vocês quiserem aqui. No caso eu coloquei de 1 a 32, mas eu sei que tem gente que pode colocar, sei lá, um A, um F, um G, tipo um galho, um folha, enfim, o número do saco, o código deles. Isso aqui pode ser o que quiser. Isso aqui foi uma observação que eu coloquei, mas no... Ah, aqui ficou a observação também. Mas isso aqui eu excluo antes de mandar para vocês. Sim, aí ele já vai calcular automaticamente, né, esses dados aqui. E aí depois a gente vai ter aqui a aba de estatísticas. A aba de estatísticas, aqui ele está zero, esses erros aqui, porque ainda não tem nenhum dado introduzido nessa planilha. Mas depois que vocês tiverem colocado os dados tudo, vai aparecer desse jeito. Mínimo, máximo, médio, mediana, desvio padrão, variâncias, sabe? A variância do peso seco e peso úmido, o desvio padrão entre os dois. Aí agora aqui eu não lembro se tá... Ai não, tá certo. Que tem aqui em grama também, e em porcentagem. Aí eu coloquei aqui no geral. Aí isso aqui o meu experimento, ele foi dividido em mata fechada e mata aberta. Aí ele tem aqui também os 16 primeiros sacos, são os que foram colocados na mata fechada. E ele vai ter aqui os dados de tudo. E na mata aberta também ele vai fazer as estatísticas dos dois separados. Aí a gente tem aqui alguma correlação, covariância, desvio padrão, intervalo de confiança. Isso aqui eu vou explicar para vocês depois, se vocês não já tiverem visto em estatística.
E aí, enfim, aqui são as estatísticas no geral que vocês podem usar para o experimento de vocês, tá certo? Aí depois, daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazerem os gráficos. Esse daqui é só ensinando o básico mesmo de como utilizar essa planilha, tá certo?